Olá, boa noite. Eu sou o Luís Cruz. E eu sou o Ivo Dias de Sousa. Esta é a República das Laranjas. Bem-vindo. Bem-vindo. Há, O que é que há dizes? alguns, O minu- que é que dizes? há alguns minutos atrás estávamos a falar sobre a iniciativa liberal, Sim, que no meu caso eu gosto da iniciativa liberal. Acho que nós estamos aqui e deveríamos estar aqui, mas infelizmente também acho que a iniciativa liberal está um bocado tipo cassete. sim, concordo. Está a ser um bocado tipo cassete. Eles não têm que assumir que a liberdade resolve tudo. Epá, eles vêm Têm com que uma, eles assumir. vêm com uma bandeira muito liberdade do mercado. Fazem o copy-paste um bocado de outras realidades. Então, eles também estão a construir o modelo, a cultura política deles num território novo. Epá, e estão a aprender com erros, pá, mas eu acho que o marketing político dele é fabuloso. Pá. As campanhas são fabulosas. Pá, eu acho que nós aqui em Portugal necessitamos muito mais liberdade em termos económicos, também em termos sociais, Certo? que é o que a iniciativa liberal defende. Agora, a liberdade não é uma solução para tudo. Certo. Eu estava também a falar há bocado, estávamos a falar antes de começar sobre os libertários. Epá, e eu vi uma, eu gosto Agora só tu muito. é que aparece na televisão, eu Hã? não. Não, também já tens que aparecer. Eu Ok, estou-te a ver, eu estou-te a ver. mas a gravação não vai ser interessante. Ok, Mas, continua. estás a gravar aqui. Bom, eu estava a dizer que tinha estado a falar, estávamos a falar sobre os libertários. E o conceito de libertário não tem grande expressão política em Portugal. Já tinha falado contigo sobre o Penn Jillette, que é um americano, pá, o mágico, deste um programa de magia, tem lá um programa em Las Vegas. Pá, e ele foi ao Bill Maher e o Bill Maher falava: bom, eu sou um libertário porque defendo a despenalização da cannabis. E é só isso. E o outro disse: bom, e ele disse: mas o que é de facto? Ele perguntou ao Penn Jillette: o que é ser um libertário? E o Penn Jillette disse: ser um libertário é a possibilidade de fazer tudo com mais liberdade em vez de menos liberdade. E há coisas em que provavelmente vamos ter que fazer com menos liberdade, como é o caso de uma pandemia, ou como é o caso da guerra, ou como é o caso de uma crise económica aguda, como é o caso de uma crise social ou política aguda, etc. Mas basicamente é o conceito de tudo pode ser feito com. A pergunta é: isto pode ser feito com mais liberdade em vez de menos liberdade? Sim ou não? É uma pergunta básica. E depois tem que ser trabalhado A resposta, da realidade em se a concreto. resposta é sim, é evidente que é mais liberdade. Claro, mas é assim, mas não é uma resposta óbvia, mas é assim, mas para isso é preciso uma cultura de base de liberdade. Quando nós temos uma história onde há pouca cultura de liberdade, no século XX português há pouca cultura de Não, liberdade. E quando houve a explosão da tentativa de liberdade, houve uma tentativa de capturar a liberdade e transformá-la numa nova ditadura, ou seja, há uma pulsão totalitária na cultura política não, portuguesa. isso é verdade, mas também há outro problema, que é um problema que se resolve com o tempo. Quando tu não tens algo, se não tens, nunca tiveste dinheiro e passas a ter dinheiro, se calhar vais fazer coisas que não devias fazer. Certo? Quando tens mais liberdade e não estás habituado, durante algum tempo vais fazer alguns abusos. Mas epá, o caminho é claramente para mais liberdade. Epá, se nós podemos ter mais liberdade, porquê que não? Agora é o Certo, Estado que certo. agora vai descontrolar o que é que fazemos e deixamos de fazer. Com isto, eu não estou a dizer que a iniciativa liberal tenha razão sempre. Mas a iniciativa liberal está a fazer o seu caminho e está a ter as dores de crescimento normais dos partidos, novos partidos. O mercado político em Portugal está aberto, está a aceitar novas propostas políticas, mais à direita do que à esquerda. Neste momento, isto pode parecer estranho ou paradoxal, mas os conservadores são os de esquerda, os reacionários são os de esquerda, os que não querem Não, fazer mudança. E a inovação social, política, é mais à direita, quer dizer. e há outra coisa, por exemplo, em relação ao Chega, eu acho que não tenho dados, mas em relação ao Chega, eu acho que o Chega está a crescer muito com base em tirar votos de outros partidos. Certo, concordo. A Concordo. iniciativa liberal eu acho que é diferente. Certo. Acho que a iniciativa liberal, em grande parte, está a crescer ou trazer para votar um conjunto Também está a tirar de outros partidos, atenção. Também, mas eu acho que no essencial está a crescer com base num conjunto de pessoas que não votariam em nenhum partido. Aquele pessoal de 20, 30 anos, muito qualificado, muitas vezes Certo, vai para o estrangeiro, que é certo. favorável
à liberdade económica, mas também é favorável à, à liberdade social. Pá. Se tu queres ser homossexual, sejas Sim, sim, homossexual. Não, sim. Epá, estás a falar de uma coisa nada interessante. contra. É curioso que, epá, a seguir ao 25 de Abril pronto, o 25 de Abril foi, como eu digo, depois do adeus e olá Europa. Depois do adeus é a descolonização e o antigo regime. E olá Europa, foi, epá, houve ali um período de 12 anos ok, já deixámos de ser o Império e ainda não estamos na Europa. Mas a geração, os millennials, a geração que fez o Erasmus, que olha para a Europa de maneira completamente diferente e que sente a Europa de maneira completamente diferente, a experiência de não de viajar, mas de mobilidade dentro da Europa, ou seja, não imigrar, ou seja, a nova geração já não imigra, mas tem alta mobilidade dentro da União Europeia, fala inglês, fala francês, fala espanhol. Epá, essa geração, diz. Mas deixa-me dizer uma coisa sobre a Europa, que é um sinal de como Portugal é. Sim, sim. Aqui não querem deixar o pessoal, por exemplo, eu acho inacreditável. Há dois momentos na União Europeia, Portugal na União Europeia, que são inacreditáveis do meu ponto de vista, que é, por um lado, a adesão não foi feita através de referendo, Referendo. e a adesão ao euro não foi feita através de referendo. Mas sabes porquê? Mas houve uma tentativa de, ok, houve a Revolução, depois houve o PREC, e depois houve uma tentativa acelerada, ok, o caminho é para a Europa, também por influência do Mário Soares e da visão moderada, tipo, queremos, e da vontade, basicamente a vontade do povo português e dos políticos, alguns políticos que queriam concretizar essa vontade, que é, ok, vamos ser um Mas, país normal, mas deixa-me democrático na dizer, Europa, a fazer coisas não normais na é, Europa do século mas XX. deixa-me dizer, não é nada moderado aderir à então Comunidade Económica Europeia sem fazer um referendo. É muito pouco Ó moderado. Ivo, não havia maturidade democrática ainda, as pessoas não tinham informação. Pá, estou a dizer isto, provavelmente é um É disparate. pá, Provavelmente é um disparate. Provavelmente é um disparate. esse argumento, esse é o mesmo argumento do pessoal que é pessoal que é contra o Brexit. Os votantes britânicos não tinham maturidade, nunca deviam ter votado. Sim, és Quer capaz de ter dizer, razão. És capaz de ter razão. És capaz de ter razão. então se não é feito referendos, se o referendo dá o resultado certo, tudo bem. Se o referendo dá o resultado mau, Sim, pá, o de fazer o referendo até dar a resposta que a gente quer, não é? pá. Sabes que o modelo de referendo da Suíça é um modelo radicalmente. Os gajos, por 20 ou 30 mil assinaturas, fazem o referendo. Ou seja, o referendo geneticamente faz parte da própria gênese da República Suíça, enquanto noutros países da Europa, que têm histórias políticas, económicas e sociais mais complexas e menos pró-referendo, o referendo é uma coisa, é um pau dois bicos. Embora os referendos, os suíços são uma grande exceção, têm dois problemas. Porque os referendos tendem a ser aprovados, são, por um lado, referendos para pagar menos impostos. Certo. E, por outro lado, referendos para o Estado fazer mais coisas. As duas coisas ao mesmo tempo Certo, 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 são um certo, bocado certo, contraditórias. Quer dizer, menos dinheiro, mas fazer mais. certo, certo, Enfim. certo, certo. Opa, mas esta coisa que eu estava a dizer, que acho que é interessante, é, por exemplo, como é que a geração do Erasmus, que já é uma geração que leva aqui, 30 anos, 40 anos, Yeah. 30 anos, como é que essa geração olha para a política em Portugal? É uma geração que não olha para o pré-20, para o antes de 25 de abril, porque não estava nascida, ou não tinha idade para ter a coisa. E como é que esta geração agora está a olhar para o novo mercado político? E essa geração é uma geração que, primeiro, está no mercado de trabalho, decide, olha para o passado com novos olhos, faz comparações com a Europa, vê o seu nível, faz comparações com os pais. Ou seja, tem um novo contexto psicossocial e tem uma nova maneira de olhar para a É. política. E isto está Eu, mal estudado. Ainda há muito aquela coisa do fascismo, antifascismo, direita, esquerda, e está a emergir uma nova sociologia, um novo grupo de pá, pessoas. Pá, isso é importante perceber. E aquela ideia de, quando eles dizem, os votantes do Chega são urbanizados, politizados e zangados. Apanha muito esta geração. Os da Iniciativa Liberal também.
O Jaime Nogueira Pinto, deixa-me só dizer isto, o Jaime Nogueira Pinto dizia: a direita que existe em Portugal é a direita que a esquerda permite que exista. É a direita herdeira do PREC, é a direita fofinha e quentinha e da alternância do Bloco Central e do agora geres tu, agora giro eu, mas não há o facto de uma direita em Portugal. Eu acho que a questão do crescimento do Chega tem muito a ver com determinadas questões de autoridade do Estado. Porque, como eu diria um colega meu da universidade, que eu acho que vota PS, vota PS. Epá, ele diz que muita gente vota Chega porque a autoridade do Estado, nomeadamente em relação aos ciganos, não... Epá, eu não quero estar... Há determinados grupos, como provavelmente são os ciganos, porque eu não tenho experiência direta, que se comportam, digamos, de uma forma mais abusiva em média. Certo. A polícia não atua. Certo. Epá, e o pessoal quer manifestar o seu desagrado, não é tanto a questão de querer votar no Chega. Epá, não fazem nada, eu vou votar em quem. Certo, é um voto, é o chamado voto reativo. Não é um voto para porque assim, o Chega, mais uma vez, o Chega é um voto de reação, diz, não sei, é aquela história, já sou suficientemente velho para saber o que não quero. Ainda não sou suficientemente velho para saber o que é que eu quero. Ou seja, está naquela dialética de, não, rejeito isto, mas ainda não sei o que é que quero. E está ali num jogo ainda de indefinição, mas já percebeu que não quer aquilo. Ok, mas temos que construir. Porque, repara uma coisa, os católicos, os conservadores, os monárquicos, qual é os partidos que representam estes grupos? São adormecidos, são grupos importantes, são grupos decisivos, são grupos relevantes. Não é que eles estão? Mas como diria um outro amigo meu, se tu passas a ter determinados vizinhos, determinados grupos, certo, chamas certo. A polícia uma outra vez, passam-se 3, 4, 5 semanas, não acontece nada, a tua possibilidade de começares a pensar seriamente em votar Chega aumenta muito. Sim. Tu votas naquele partido que te resolve o teu problema específico naquela altura. Pois, eu acho estranho, por exemplo, haver um acampamento num determinado sítio e no meio de casas, e às 4 da tarde, num sábado, estar música a altos berros, sim. E o pessoal telefona à polícia e aquilo não acontece nada, a polícia vai lá, eles baixam um bocado, depois a polícia vai-se embora, aumentam tudo. Eu acho assim um bocado estranho. Eu compreendo quem se sente, até quem a qualidade de vida vai um bocado para algo abaixo. Se tu queres vender um apartamento, se o apartamento é teu e os gajos percebem que há lá ciganos só te comprar aquilo por tudo e meia. É incrível, pá. Eu não estou a dizer que, pronto, eu não posso afirmar, eu não tenho experiência direta, mas há muita gente que o discurso deles é este, e eu, se calhar, em parte é real isto. Mas a reconfiguração agora há a estratégia dos partidos usarem as eleições autárquicas como uma plataforma de alavancar a sua representação eleitoral e ganharem nichos no território e ganhar representatividade. O PSD está focado em promover o máximo de qualidade nas nomeações autárquicas. O Iniciativa Liberal corre por fora, o Chega corre por fora, e o CDS agora vem atrás a dizer que também quer e tal, também tem, lá o presidente vai concorrer para... Estava há bocado a ouvir no telejornal. Acho isso interessante porque é um bocado o modelo americana. Assim, tens os swing states, tens o Cavaquistão, tens o Norte, tens a zona de Lisboa, que é uma plataforma depois para o acesso ao poder. O Costa representou isso, o Costa fez isso. Acho interessante a nova geografia e a nova estratégia política dos partidos emergentes e dos partidos do sistema. Acho isso interessante e acho que toda a gente deve ir a jogo e vai tornar o jogo político mais interessante e a luta política mais interessante. É.
eu volto a dizer, a iniciativa liberal faz muito, muito bem em não fazer frentes de direita com o... Concordo. Porquê? Porque a direita também tem que repensar o seu... Não, mas é que eles não são de direita. Ó Ivo, na parte da economia, na parte da economia são de direita, na parte dos costumes, então vão até ao Bloco de Esquerda. Concordo contigo. Não digo que vão até ao Partido Comunista, porque eles fizeram um cartaz no 25 de Novembro. Ou seja, eles têm uma visão política e económica. Costumes, está lá tudo. Desde os Mas eu eutanásios. posso dizer a visão do Jordan Peterson da política. Sim, diz. Ele põe 3 vértices. A direita está preocupada em maximizar o que existe. Certo. Isto é um problema porque se é só maximizar o que existe, não há inovação e as elites que existem tendem-se a perpetuar. Certo. A esquerda preocupa-se com um problema importante, é que se for a visão da direita for levada ao extremo, vai tudo para os vencedores. E a esquerda preocupa-se em redistribuir, que é uma boa preocupação, se for levada a exagero, redistribuir um bocado, que é para os vencedores não se apoderarem de tudo. Certo. E o que os liberais preocupam, pelo menos teoricamente, é aumentar a liberdade de tu fazeres o que quiseres em termos económicos, em termos sociais. Mas a liberdade de fazer o que queres em Portugal em termos económicos não é ter estado a estudar nos Estados Unidos, lido uns livros e depois vir para aqui a pregoar o liberalismo e os portugueses sim, ok, mas e mais? Não temos mais nada para dizer, é só isto. Mas sabes que um partido pequeno também pode ser um bocado monocultura, pelo menos até chegar aí aos 5, Não, mas é importante, repara uma coisa, depois em termos... Pode ser monocultura até... Em termos da negociação do poder, o modelo da geringonça vai se multiplicar, ou seja, vai haver partidos assim, eu entro na coligação se isto. O outro, eu entro na coligação se isto. E vai também desfragmentar um bocado a opinião pública e o jogo político. Vai ser mais saudável. Eu não vejo qualquer problema. Após as eleições, a Iniciativa Liberal, numa Câmara ou no Governo Central ou no Governo Regional, fazer coligações com o PS ou com o PSD ou lá o que seja. Certo. Vejo com preocupações se a coligação for pré-eleitoral. Certo, concordo. No caso da Iniciativa Liberal, é um partido que claramente tem que se apresentar sozinho. Certo, concordo. Tendo umas ideias que não se confundem com os outros. Claro, até porque é importante as pessoas perceberem as ideias até às últimas coisas. Ou seja, porque eu ter ideias políticas, por exemplo, eu dizer assim, eu acredito em mais liberdade. Ok, em termos concretos, o que é que isso significa na tua vida? Significa que eu, em termos muito práticos, tenho uma empresa, não pedi subsídios, não quero depender do Estado, tenho empréstimos, não quero depender dos bancos, não pedi moratórias, quero que me deixem trabalhar, inovar, crescer, desenvolver, é isto. Isto é a minha perspectiva pessoal. Pois, mas deixa-me dizer duas coisas. Uma coisa, a grande parte dos portugueses não se revêem nisto. Os 2 milhões de pobres estão preocupados com o dia-a-dia. Mas, Ivo, tu também tens que perceber que os 2 milhões... Temos que perceber assim, o que é a pobreza em Portugal, porque é que ela existe, como é que ela é perpetuada. Por exemplo, eu estive a ouvir uma reportagem na Califórnia, é espantoso. E há bocado estava a comentar isso com os meus pais. A Califórnia tem 100 mil sem abrigo. Políticas contra o complexo militar prisional americano. Não é o complexo militar prisional, é o complexo prisional americano. Transformou as prisões numa indústria. Havia 1 milhão ou 2 milhões, não sei quantos milhões, mas milhões de presos, e a Califórnia decidiu libertá-los. Mas depois isto resolveu um problema e criou outro, foi os sem-abrigo. Basicamente é assim, ok, não vamos descriminalizar, isto tem sentido feito em Portugal. Sabes que Portugal é um exemplo nos Estados Unidos em termos da descriminalização das drogas. Portugal é apontado como exemplo, em vários relatórios. Tudo bem, agora, isto depois criou outro problema, que foi pessoas que estavam no sistema prisional que foram libertadas. E agora estão nas ruas, vivem na rua, vivem em barracas, vivem debaixo da ponte, vivem em passeios, vivem onde calha. Com tudo o que isso implica, pessoas com problemas de problemas mentais, problemas de dependência, problemas de álcool, problemas de... todo tipo de problemas de sociabilidade ou de
voltar à vida normal. Epá, e agora, e depois assim, os preços são caríssimos e as pessoas não têm alternativa se não viver na rua. O que é que acontece? O cidadão médio americano da Califórnia está a fugir, porque está a pagar uma data de impostos, paga uma fortuna de impostos, acorda de manhã e vê barracas à frente da porta. Epá, estamos a falar de 100 mil pessoas. Epá, isto por... Ou seja, e depois o que é que acontece? O Estado cria programas para ajudar essas pessoas. E esses programas vão se perpetuar porque há interesse mútuo em ajudar os pobres e em manter os pobres. E depois os californianos, os políticos liberais californianos, vêm dizer que temos que combater a desigualdade no Estado. Vamos ser liberais americanos. Liberais à americanos. esquerda americana. Esquerda americana. Epá, vêm dizer que vêm dar palestras sobre a igualdade, mas depois eles próprios estão a criar uma nova desigualdade, que é um paradoxo tremendo. Ou seja, quando se trata dos pobres, atenção, a pobreza pode ser, a pobreza eu concordo com políticas sociais-democratas, mas também com políticas de, haver um mínimo que não é aceitável. Não é aceitável em Portugal haver milhares de casas vazias. Isto são bandeiras que a direita podia apanhar, a direita e o centro. Não é possível que haja milhares de casas devolutas em Portugal e pessoas viverem em barracas. Não é aceitável isto. Luís, mas sabes que é que há milhares de casas devolutas em Portugal? Porque o pessoal não se sente confiante em alugá-las. Certo? Pronto, lá está. Tem que ser um conjunto de medidas que, da oferta e da procura e da regulação e da confiança nas instituições. Porque as instituições não servem só para ajudarem, é também para criar regras. E para, como tu dizes e bem, criar regras que funcionem e que o sistema judicial force que faça aplicar, força a aplicação. Por exemplo, eu conheço, nunca estar a falar em casos particulares, conheço pessoas que têm 70 anos, 80 anos atualmente, têm inquilinos que estão lá há décadas. Epá, na realidade, têm casas, na realidade o que estão a fazer com os condomínios e com os impostos e com essa história toda, estão literalmente a subsidiar os inquilinos. Estão a pagar impostos 2 vezes. Quer dizer, aquela da justiça social, se o Estado quer fazer justiça social, faça justiça social do bolo dos impostos, porque é que há de fazer com a propriedade dos outros. Pois. Não esqueças que quando o Estado quer ajudar toda a gente, não ajuda ninguém. Não. Isso não funciona. Luís, acabamos agora? Sim. Ivo, últimas palavras. Eu, por acaso, esta experiência está ótima. Eu vou telefonar, está bem? Está bem. Ok. Vá. Até já. Um abraço. Até já. Tchau.